Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Nós estamos gravando a nossa aula porque por motivo da nossa EBF, né? E para não deixar os irmãos sem este ensino, estamos gravando e estaremos transmitindo ou postando no domingo pela manhã. Somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia e por estarmos aqui mais uma vez. Já agradeço desde já a todos que estão envolvidos aqui nesse trabalho. E aos irmãos, né, que o Senhor nos abençoe. Estamos passando por tempos difíceis, como Paulo já dizia a Timóteo, tempos trabalhosos. E esta lição veio em tempo oportuno, quando estamos passando por situações bem complexas no nosso país e no mundo. E por causa disso, nós estamos, através da palavra de Deus, estudando o nosso tema. O tema de hoje é a deturpação da doutrina do pecado. E nós vamos fazer agora vamos ver aqui nosso comentarista, nosso tema central que nós estamos estudando esse trimestre, é justamente a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estivemos estudando nossa lição, nossa primeira lição, e já vimos o que significa, o espírito da Babilônia. É uma deliberada rebeldia contra Deus e a sua palavra. E nesse trimestre, nós vamos estar estudando 13 lições. Já estudamos a primeira lição. A segunda de hoje é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos dar início e continuidade nesse trimestre. Somos gratos ao Senhor pela vida do nosso comentarista, o pastor Douglas Batista. Nós temos aqui o nosso livro de apoio que apresenta o nosso pastor. É muito, muito interessante os irmãos adquirirem. Você pode pedir, você pode adquirir em qualquer livraria bíblica. Nós temos também todo o nosso comentário da nossa lição. Ele é baseado também na nossa declaração de fé. Nós precisamos estar bem atentos e estudando esses temas que estamos abordando nesta lição, todas baseadas também na Bíblia Sagrada. Todas essas lições baseadas na Bíblia Sagrada. Também temos o nosso auxílio, o nosso ensinador cristão, também cada professor possui. E se o aluno também quiser adquirir, é só falar com a nossa coordenação. Desde já somos gratos ao Senhor por Ele estar nos proporcionando todo esse mecanismo de informação e de divulgação da palavra de Deus. Vamos dar início. Falamos das nossas lições, são 13 lições desse trimestre. Nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos estar lendo que esta leitura é a base para a nossa análise nessa lição de hoje. Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora,
Nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos como texto áureo o último versículo, diz assim, o nosso texto de ouro: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e nós tivemos durante a semana fazendo a leitura diária, e eu gosto sempre de citar essa leitura diária para os irmãos ficarem mais conectados com tudo, dizendo assim, na segunda-feira nós tratamos na primeira epístola de João, versículo 3, o capítulo 3, versículo 4, o pecado é transgredir a lei de Deus. Na terça-feira, Romanos 5, versículo 12, o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Na quarta-feira, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, em Cristo o pecador torna-se uma nova pessoa. Na quinta-feira, a santidade é um princípio ético e moral da fé cristã. Na sexta-feira, que é hoje, estamos gravando este vídeo na sexta, a prostituição não pode macular a sexualidade do cristão. E no sábado, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o corpo do cristão é morada do Espírito Santo. Essas foram as nossas leituras feitas durante a semana. E nosso texto áureo já fizemos a leitura, os irmãos já puderam ouvir. E a nossa verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Essa é a verdade prática, ela sintetiza a nossa lição e nós vamos dar continuidade. Nosso objetivo nessa lição de hoje é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado, mostrar as consequências da normalização do pecado. Nossa palavra-chave é pecado, estaremos discorrendo sobre esta palavra no decorrer da nossa lição. Nós temos aqui 3 tópicos, subdivididos em 3 subtópicos: o ensino bíblico da natureza do pecado, vamos ver sobre a definição de pecado, a universalidade do pecado e a corrupção total. As teologias modernas, vamos estar estudando sobre teologia do pecado social, teologia da libertação e liberalismo teológico. Também no terceiro tópico, a normalização do pecado, que fala da crise ética e moral. Número 2, imoralidade sexual. E número 3, a dessacralização da vida. Vamos para a nossa introdução. Vamos interagir? Você sabe o que é doutrina bíblica do pecado? Sabia que, enfraquecendo a doutrina bíblica do pecado, passamos a aceitar tudo o que a Bíblia diz que é pecado? Quando nós olhamos para essa questão, nós podemos perceber que muito hoje do que era dito como pecado tem sido se tornado algo praticado e até sacramentado por alguns. Nós precisamos ter consciência que não podemos desfazer ou torcer aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que é pecado no Gênesis, ele continua sendo pecado ali no Apocalipse. Então não podemos relativizar as coisas, tá? Vamos estar sabendo o que é o conceito de relativismo e o porquê de muitas pessoas hoje dizer que algo que era pecado antigamente, hoje já não é. Você já ouviu falar sobre pecado social? Teologia da libertação?
liberalismo teológico, essas três expressões são consequências do processo da deturpação bíblica do pecado. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. A regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. E a regeneração, o conceito de regeneração é nascer de novo. Aquelas palavras que Jesus disse a Nicodemos, quando Nicodemos chegou elogiando-o, ele disse: é necessário nascer de novo. Então, regeneração só pode acontecer quando a pessoa se rende a Cristo. É o nascer de novo que o homem sempre busca um caminho para a eternidade, mas esse caminho só pode ser encontrado através de Cristo. Já dizia o nosso saudoso pastor Raimundo Lima. Ele dizia, muitas vezes ele falava sobre isso, quando dizia que aquele que nasce duas vezes morre uma. Aquele que nasce uma vez pode morrer duas. Somente explicando esse ponto, é que nós nascemos a primeira vez, um nascimento natural. Nascemos a primeira vez, um nascimento natural. E quando nascemos a segunda vez, é o nascimento espiritual. É o que Jesus fala a Nicodemos. Todo aquele que nasce de novo, ele pode até morrer fisicamente, mas aquele que não nasce de novo, ele pode morrer tanto fisicamente quanto espiritualmente. Aquele que nasce de novo, ele pode até morrer fisicamente, mas ele não morrerá espiritualmente. Ele terá a vida eterna. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Nós vamos estar sabendo o que é relativismo e também o que é ortodoxia. Nós já falamos sobre ortodoxia na primeira lição, mas estaremos falando novamente para que os irmãos possam lembrar o que significa, o que é, para que se mantenha esse aprendizado fixo na nossa mente. A ortodoxia é aquele que segue, tá, fielmente o princípio da norma ou uma doutrina, do grego ortos, que significa reto, tá? E doxa, que significa fé ou crença. É o que está em conformidade com a doutrina religiosa tida como verdade. Ortodoxia cristã é seguir fielmente a Bíblia como regra de fé e prática. Isto é ortodoxia, uma crença verdadeira, baseada na Bíblia Sagrada. Nossa única regra de fé e prática é o que diz a nossa declaração de fé. Falamos também sobre relativismo. Para que possamos continuar a nossa lição, precisamos entender esses conceitos. Relativismo é a teoria filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade absoluta. Ela parte do pressuposto de que todo ponto de vista é válido. O certo para uns pode ser errado para outros e vice-versa. Logo, quando nós falamos de ortodoxia, falamos de verdade absoluta. Quando nós dizemos que é relativismo, já para o relativismo não há verdade absoluta. E é isso que precisamos ter consciência, que nós precisamos ter uma ortodoxia, ou seja, uma crença verdadeira, mas não somente a ortodoxia, falamos também na primeira lição. A ortopraxia é a prática, também baseado na Bíblia Sagrada, são nas verdades absolutas que se originam e que provêm da palavra de Deus. Nosso primeiro tópico
o ensino bíblico da natureza pecaminosa. A definição de pecado, nós temos aqui no primeiro tópico, pecado no hebraico, hatá, significa errar o alvo, tá? Os irmãos estão percebendo que está escrito com CH, mas a pronúncia realmente é esta. No hebraico é hatá. Pecado, no grego, armatia, significa erro moral. A Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. Tá? Então, logo que nós observamos tudo isso, se há um relativismo, tá, para alguns, o que é pecado para alguns não é pecado para outros. Isso é relativismo. Mas para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o que é pecado, é pecado. Alguns já quiseram mudar, inclusive, tá, o nome ou a nomenclatura de alguns pecados. Mas a Bíblia continua chamando de pecado. A palavra pecado abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. É quando o homem escolhe fazer o errado, mesmo tendo consciência que é errado. Mas ele escolhe fazer. Então, é uma atitude deliberada de praticar aquilo que é errado. Ele está sabendo o que é o certo e o que é errado, mas ele prefere praticar o errado. Trata-se de uma rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Isto é o pecado. A imagem já não mostra tudo, um homem, uma pessoa destruindo, né, aquilo que pode simbolizar a lei de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, e se omitia a fazer o bem. Ele, quando o homem está debaixo do jugo do pecado, para ele tanto faz, né? Já que ele já está desobedecendo a Deus, agora ele pratica também o mal contra o seu próximo. Ele se isenta de fazer o bem, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. É o que nós falamos agora há pouco, no início. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Logo, podemos até dizer numa linguagem comum que o remédio para o pecado, somente Cristo. Só Ele pode tirar, nos lavar de todo o pecado, purificando-nos, fazendo em nós, gerando em nós, ou seja, produzindo em nós a regeneração. O que é isso? O nascer de novo. No tópico 2, vamos falar sobre a universalidade do pecado. Alguém pode dizer, mas eu não pequei. Tá? Mas quando nós observamos o texto sagrado, o ser humano, ele pecou. Então, por um homem, como diz a Epístola aos Romanos, veio o pecado por um homem. E alguém vai dizer assim, mas isso é injustiça. Mas também, a Bíblia nos diz que também a salvação veio por um homem. Então, não podemos dizer que é injusto se alguém cometeu um pecado lá no passado e hoje toda a raça humana, né, está envolvida nisso. Deus, a Epístola de Paulo aos Romanos, diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para também usar de misericórdia para com todos. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre escolha, livre-arbítrio. Tá? O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, conforme nos diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Nós vimos aqui nas imagens o projeto original, o relacionamento do homem com Deus, mas o pecado afastou o homem de Deus. A partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado, como nos está registrado no Salmo 51, versículo 5.
todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Essa referência de Paulo aos Romanos, eu gosto muito. Quando ele diz, eu gosto muito daquela versão, da nova versão transformadora, né? Eu sempre comento sobre isso e eu gosto muito de salientar essa nova versão transformadora. Só acessar aqui para ler para os irmãos, conforme está registrado. Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que é a nossa referência que nós temos ali, ela diz assim, ó, a nova versão transformadora: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, quando nós falamos de padrão, nós apontamos aqui que este padrão é o Cristo. Este padrão é o seu Filho unigênito, como fala nas palavras de Jesus a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos gratos a Deus por ele ter nos proporcionado o novo nascimento através do seu Filho. Todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte, por causa do pecado de Adão, por causa do nosso pai ancestral, o primeiro homem, o homem que deliberadamente resolveu desobedecer a Deus, trazendo toda a humanidade para debaixo do pecado. Mas o Senhor proporciona um livramento. Quem? O seu Filho. Ele também diz que por um homem veio a salvação de todos. Apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Nós continuamos o versículo 24, Romanos 3, 24. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Tá? Também Paulo fala aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Os irmãos podem conferir na sua Bíblia. No tópico 3, falamos sobre a corrupção total. É o estado, o que é isso? Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos 3, 10 ao 18 vai nos falar sobre isso. Por causa da queda, todas as áreas foram corrompidas. Toda a área da vida humana foi corrompida. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Quem é que toma a iniciativa? Nós vamos ver novamente, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8, 7 nos fala desta situação que o Senhor Deus nos tira. Romanos capítulo 8, versículo 7 e o versículo 8 diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Logo, precisamos estar debaixo das mãos de Deus, da potente mão de Deus. Precisamos estar debaixo da graça que Ele nos proporcionou através de Cristo. Só assim escaparemos desta corrupção total. O ser humano só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. E é justamente isso que João fala no capítulo 16, versículo 8. Somente o Espírito Santo, ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer e arrepender-se e ser salvo. Somente pela graça. E nós já sabemos o que é graça, sintetizando,
graça é o favor imerecido. E isto que Deus nos proporcionou através do seu Filho, morrendo na cruz do Calvário. Somente assim o homem pode ser livre deste mal, o pecado. A liberdade do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é a garantia divinamente ofertada. Romanos 6, 23, Efésios 2, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se nós podemos dizer que também somos salvos pelas obras, né? Mas pelas obras de Cristo na cruz do Calvário. Os méritos, na realidade, são todos de Cristo. Não é nenhum nosso. Então não podemos bater no peito e dizer que somos salvos porque somos bons. Porque todos, como fala Romanos 3, 23, todos pecaram e não alcançam o padrão de Deus. A outra versão diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram e afastados estão da glória de Deus. É isso que Romanos 3, 23 nos fala. Mas, quando Paulo fala aos romanos, dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos gratos ao Senhor pela salvação proporcionada em Cristo, lá na cruz do Calvário. Sintetizando o nosso primeiro tópico, falando sobre a doutrina do pecado, doutrina bíblica do pecado, né? Sempre frisando o nosso tema central, que é isso. Estamos estudando sobre a doutrina bíblica do pecado. Porque muitas pessoas podem dizer que não há pecado. Nós vamos estar analisando agora no nosso segundo tópico sobre justamente essas novas teologias que deturpam a doutrina do pecado. Sintetizando nosso primeiro tópico, diz assim, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Tá? Passamos agora sobre o segundo tópico, que vai falar sobre as teologias modernas. Segundo tópico, vamos estar falando sobre 3 itens, 3 subtópicos. A teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Vejam só. Teologia do pecado social. Diz que o pecado tem sua origem nas estruturas sociais opressoras, como a pobreza, a injustiça e a desigualdade social. Ou seja, as pessoas que são atingidas por esses males são pecadoras, não porque trazem o pecado intrínseco desde o nascimento, conforme diz as Escrituras, mas sim por causa desses males sociais. Um exemplo disso foi mostrado no filme O Alto da Compadecida, onde Maria intercede e perdoa todos os condenados, alegando exatamente esses males sociais. Aquele filme, que com certeza alguns já assistiram, né, é uma crítica, é uma sátira, tá, ao sacrifício de Cristo. Né? E também é uma deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tá? Porque o filme mostra todo o contexto do filme é dizendo que aquelas pessoas só foram condenadas porque elas são frutos do meio. É isso que muitos teóricos da área da educação dizem, que o ser humano é fruto do meio, né? Dizendo que elas só são pecadoras nesse contexto do pecado porque sofrem, né? Como diz a nossa definição aqui, sofrem de pobreza, né? Eles são pobres, todos os males sociais são a causa, não é porque ele já nasceu com um pecado intrínseco em si,
mas é uma causa. Tá? São esses males sociais que são a causa do seu pecado. Mas, contrariando isso, contraria a palavra, a Bíblia Sagrada, que nós vimos, o Salmo 51, versículo 5, onde o salmista diz: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, logo nós vemos que a teologia do pecado social, ela deturpa essa doutrina bíblica do pecado, dizendo que o homem só é pecador, só peca porque ele sofre os males sociais. Como eu vi um comentarista dizendo que é o seguinte: por que uma macieira ela produz maçãs? É porque ela não produz maçã, tá? Ela não produz maçã porque ela é uma laranjeira, ela produz maçã porque ela é uma macieira. E o homem também, ele peca porque ele é um pecador. Não é porque ele é fruto do meio, tá? Ele peca porque ele é pecador. Então, ele já nasceu pecador. Ele já nasceu, tá, com o pecado intrínseco em si. E nós precisamos ter esta consciência. A Bíblia nos fala dessa forma. Então, a Bíblia, ela é a verdade absoluta, contrária da ideia que diz o relativismo, como nós estivemos analisando. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, na Colômbia, e em Puebla, 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Nós estamos passando por um contexto desse, onde há uma gama de pessoas fomentando tudo isto, dizendo que esses males só estão acontecendo por causa da opressão, por causa da pobreza, por causa da injustiça, por causa da desigualdade social. Então, promovendo tudo isso, nós vemos aí movimentos e ideologias querendo igualizar todos, né? Igualizar, ou seja, trazendo até mesmo o homem e a mulher para o mesmo nível, tá? Trazendo ideologias que contradizem a Bíblia Sagrada. Para Deus, nós vemos Paulo dizendo que aos romanos que não há grego e nem judeu. Então todos são iguais, né, diante de Deus. A nossa própria Constituição também diz que todos são iguais perante a lei. Só que há um grupo defendendo minorias e querendo privilégios para essa minoria, trazendo uma deturpação daquilo que a Bíblia já diz que é o pecado. Com esta questão de trazer trazer igualdade para todos, constroem, como disse o nosso pastor comentarista, pastor Douglas Batista, constrói narrativas que, na realidade, vão desconstruir aquilo que já é absoluto. Estão tentando desconstruir aquilo que já está sacralizado como absoluto. E nós precisamos ter esta consciência que, tentando fazer essa desconstrução, na realidade, não é desconstruir outros conceitos, mas são os conceitos bíblicos. Todos esses conceitos que são bíblicos. Toda essa cultura judaico-cristã. Esta é a grande intenção. Esta é a grande desconstrução que eles querem promover. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja, o ser humano, ele só peca porque ele tem um baixo valor aquisitivo, tá? E ele também está num nível baixo da sociedade. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. E aí nós percebemos que muitas pessoas
pessoas ilustres, inclusive, querendo tornar a pedofilia não mais um pecado, mas uma doença, né? E outros pecados que são denominados na Bíblia são tratados apenas como escolha, né? São tratados apenas como desejos. Por causa justamente disso, pessoas querem desconstruir aquilo que a sociedade já sabe que é pecado, mas querem mudar sua nomenclatura para fomentar e para apoiar os seus erros. É isso que simplesmente e profundamente é um ataque às verdades da Bíblia Sagrada. A teologia da libertação, vamos estar falando agora sobre teologia da libertação. Nasce em 1970 com Gustavo Gutierrez e o Frei Leonardo Boff. Está alinhado com a ideia de Karl Marx. Eu já dava para perceber muita coisa, os irmãos que são mais ligados em leitura, já dava para perceber alguma coisa sobre essa questão. Seu objetivo é libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Já dá para pensar também em um teórico da área educacional, né? Já dá para pensar nisso tudo aí. Não vou citar o nome dele, que não vale a pena aqui. Não procura centrar a libertação espiritual do homem em si mesmo, em seus pecados, mas na indignação social que luta contra a injustiça social, econômica e cultural. Uma das vertentes da TMI, o que é isso? Teologia da Missão Integral, defendida por alguns pastores evangélicos. E isto é lamentável. Várias pessoas defendem e promovem essa teologia da libertação, sem saber do que estão falando, sem saber das suas raízes, sem saber o que verdadeiramente eles procuram. A teologia da libertação tem afinidade com ideias socialistas de Karl Marx. Ela nasce na década de 70 com Leonardo Boff, né? Eu até troquei uns e-mails, né, com esse senhor, né, falando sobre o aquecimento global. Quando a ciência estava propagando um degelo, né, nas calotas do planeta, e eu observei, passei um e-mail para ele, comentando que quando os cientistas procuravam degelo, eles tiveram que ser socorridos para não morrer congelados, né? Onde seu navio encalhou, né, no Ártico e não puderam sair e conseguiram ainda socorro. E na realidade não estava acontecendo um degelo, estava acontecendo um congelamento, né? E expus ao senhor Leonardo Boff que a Bíblia nos fala de tudo isso, né? O mundo, ele deixará de existir não por causa dos seus efeitos naturais, mas é por causa do pecado. O mundo será destruído e, como a Bíblia nos fala, tornará um mundo novo, mas por causa da libertação que o Senhor Jesus Cristo trará, e não uma teologia que deturpa o pecado. Essa teoria busca libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade. Essa é a tal teologia da libertação. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Da teologia da libertação surgiu a teologia de cunho emancipatório de gênero, ou seja, a transexualidade e a sexualidade homossexualista, tá? De raça. Então, logo, essas minorias são oprimidas. E por causa desta opressão é que eles sofrem todas essas questões sociais e sofrem a questão do pecado. Então, logo, para essa teologia da libertação,
Não é a fé cristã que irá libertá-los, mas a cultura, né? E até mesmo a educação, como nós vemos muitos, né, propagando que a educação liberta. Não sei se os irmãos lembram de uma enquetezinha daquela rede, né? Aquela rede, daquela grande emissora, que dizia que a educação liberta. E, na realidade, é Cristo que liberta. Quando o próprio Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando de si mesmo. Porque em outro momento ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são palavras do próprio Cristo, coisa que a teologia da libertação deturpa, muda e tenta desconstruir os conceitos bíblicos. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima de valores morais do reino de Deus. Uma das vertentes é a teologia da missão integral, ou seja, falam muito sobre a libertação, usando inclusive a Bíblia, como nós vimos aqui no conceito, que até muitos pastores evangélicos a propagam, lamentavelmente, não compreendendo ou deliberadamente desobedecendo a palavra de Deus, ou deturpando os conceitos bíblicos, né? Então, quando nós observamos tudo isso, nós vemos que em nome do evangelho se faz uma teologia da missão integral. Nós precisamos estar atentos com essas nomenclaturas, com essas palavras, o que significam tudo isso. Precisamos estar atentos para que não venhamos a embarcar nessas situações sem saber do que realmente se trata. Com tudo isso, vemos agora sobre o liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Resultado. Qual foi o resultado de tudo isso? Nós vimos aqui a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Não obstante, irmãos, nós sempre observamos que há teólogos e teólogos, há professores de teologia e professores de teologia, tá? Eu falo numa tonalidade assim para nós vermos que eu passei por alguns cursos de teologia onde os meus professores diziam, tá? E inclusive alguns pastores, que o milagre do Mar Vermelho não foi um milagre, né? E o que é isso? Resultado do liberalismo teológico. Tá? Resultado do liberalismo teológico. Pastores propagando tal mensagem. Não foi um milagre. É porque Moisés era dotado em todos os conhecimentos e ciência do Egito, dos egípcios. Ele conhecia exatamente aquele fenômeno, ele sabia que ia acontecer exatamente naquela noite, ele sabia exatamente o período que acontecia aquele fenômeno e ele resolveu trazer o povo naquele período para o deserto, às margens do Mar Vermelho, né? Agora, a questão é que deixou de ser milagre? Não é milagre? Não foi milagre? Então, na realidade, quando o homem começa a dizer tais coisas, se nós olharmos para o texto sagrado, o milagre parece até maior. Por quê? Porque Moisés, primeiro, aquele fenômeno não aconteceu mais. Segundo, aquele fenômeno, já que era um fenômeno natural, mas não aconteceu mais, mas o milagre foi maior. Por quê? O exército de Faraó morreu naquela situação. Então, o milagre passa até a ser bem maior. Então, se eles morreram afogados, né, no rasto do povo de Israel. Porque o milagre foi bem maior, porque eles morreram afogados. O texto sagrado diz que eles morreram afogados, né? Afogados em quê? Né? Então, se nós analisarmos, nós vamos ver que o milagre foi até maior.
Então, o liberalismo teológico não encontra reforço na palavra de Deus. Não encontra reforço, não encontra apoio no texto sagrado. O liberalismo teológico apenas desconstrói aquilo que já cremos, que já vemos, naquilo que é absoluto. Ele quer desconstruir. E é isso que vemos quando passamos a observar esse liberalismo teológico. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Nós vemos aí a imagem, tá? Que, lamentavelmente, alguns cristãos ainda propagam as ideias de Marx, de Karl Marx, mas é totalmente distinto. Observe na imagem que nós vemos aí, marxismo é diferente de cristianismo. Tem muita gente hoje dizendo que Jesus era comunista, né? Lamentavelmente fazem uma leitura equivocada, principalmente do livro de Atos. Tá? Quando pegam Atos 2:42, vão dizer assim, olha, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Né? E o texto continua e vão se apoiar nesta passagem que não tem nada a ver com comunismo. Tem a ver com comunhão. As duas palavras são parecidas, mas são distintas no seu significado. Se nós formos para a etimologia de cada uma delas, nós vamos perceber o que é cada coisa. Tá? A comunhão é uma prática cristã e o comunismo é um sistema político e filosófico. Lamentavelmente, muitos não sabem fazer essa distinção. E, lamentavelmente, muitos cristãos se denominam comunistas. Tá? Porque Jesus era comunista. Esta é a alegação. Sintetizando o nosso segundo tópico, a teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, quando nós observamos a questão do relativismo, nós percebemos que o relativismo vem trazendo, né, uma ideia falsificada daquilo que já está sacralizado, aquilo que nós já temos os significados, querem ressignificar determinadas situações. Isto é o relativismo. Para alguns, né, eles não compreendem o que é absoluto e nem aceitam o que é absoluto. A palavra de Deus é absoluta. O próprio Cristo disse que ela é a verdade. Então, isso ele quer dizer que apenas que ela é absoluta. Como assim? Ele vai dizer também nos evangelhos que não pode passar nada. E ele diz ainda que vai passar tudo, tá? Mas da palavra dele não passa nada. E vai dizer assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, logo, o que nós inferimos disso é que a palavra de Deus é absoluta. Ele já falava a Jeremias, ele perguntava a Jeremias o que ele via. Jeremias vai dizer o que ele vê, né, diante daquilo que ele está. E ele diz, eu velo para cumprir a minha palavra. Então, logo ele diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Tudo o que está escrito na palavra será cumprido, porque ela é uma palavra fiel e verdadeira, como disse Paulo a Timóteo. Ela irá se cumprir. Ela tem se cumprido, está se cumprindo e se cumprirá. Nosso último tópico fala sobre a normalização do pecado. Uma crise ética e moral. Ética são valores que regulam a conduta de uma pessoa. Na primeira epístola de Pedro, né, peço novamente licença aos irmãos, né, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, e o versículo, ou seja, capítulo 1, versículo 15,
Diz assim, ó. Estou na nova versão transformadora. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Eu vou fazer uma comparação aqui, irmãos. Comparar os textos. A Almeida Revista Atualizada diz, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também, ou seja, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Revista Atualizada, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Essa palavra aqui da Revista Atualizada, procedimento, a nossa maneira de andar, nossa maneira de proceder, é em tudo, tá? Vamos deixar as outras versões para outro momento. Moral é a prática dessa conduta. Nós vimos ali que no relativismo nada mais é absoluto, tudo é relativo, né? Ou eu estava vendo um vídeo onde alguém pergunta para uma determinada pessoa, tá, se era legal o uso de entorpecentes dentro de uma escola. E que entorpecente era esse? Tá? O entorpecente que ele estava utilizando era a droga chamada maconha. Olha, você enxerga agora onde é que está o relativismo. Ele diz assim para o repórter, ou para a pessoa que estava lhe interrogando: depende de como você vê a maconha. Tá? E o que é isso? É relativismo. Para alguns, não é uma droga. Tá? É apenas mais alguma coisa que ele pode consumir, né, e sair do mundo da realidade e viajar na sua fantasia. Né? Não é uma droga. Isso é relativismo. Mas nós sabemos que é uma droga. Tá? A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Nós vemos aqui, Romanos, no capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, quando Paulo fala aos romanos, quando eu digo Paulo, ele está falando pelo Espírito Santo, ele vai dizer: não vos conformeis com este século. A outra versão diz: não vos conformeis com este mundo. Uma outra versão diz: não vos conformeis com esse sistema. E ele continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo falando, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Quando nós vemos que a desconstrução daquilo que é absoluto para transformar agora tudo em relativo, nós vemos aqui, na realidade, um desvio e uma falha de caráter no ser humano. Isto é, quando está deturpado e relativizado, tá, a questão da doutrina do pecado. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como imoralidade sexual, já não é mais pecado. Aborto, não é pecado. Uso de drogas lícitas, não é pecado. Então, essa desconstrução e a relativização trazem tudo isso, promovem tudo isso, desconstruindo aquilo que é absoluto na Bíblia Sagrada. E nós vemos que, com tudo isso, nós vemos o declínio da raça humana, o enfraquecimento da raça humana e a destruição, o homem se autodestruindo. Quando nós observamos para o Decálogo, os 10 mandamentos, nós podemos ver que, na realidade, ele trata ali, os primeiros versículos, tratando do relacionamento de Deus para com o homem. Mas os últimos versículos tratam do relacionamento do homem para com o seu próximo. O que era isso? Deus trazendo uma maneira do homem não se destruir,
Ou seja, ele estava preservando a raça humana. Através de quem? Através da sua palavra, dos seus mandamentos. Mas quando nós observamos que tudo isso passa a ser relativizado, nós vemos o declínio da sociedade. Nós vemos o declínio da humanidade e ela promove a sua própria destruição. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. Tá? E a doutrina da castidade é vista como opressora. Sabe aquele momento que nós observamos antigamente, onde a virgindade era até elogiada, hoje ela é criticada. Né? A virgindade é criticada. Né? Mas, ouvindo uma pessoa comentar sobre isso uma vez, né? Não vou citar o nome dela, ela disse assim, que alguém criticava porque ela não fazia determinadas coisas. E ela disse assim, olha, eu não faço porque eu não quero. No dia que eu quiser, eu vou fazer. Agora, vocês nunca podem se tornar igual eu. Eu posso me tornar igual a vocês, mas vocês nunca mais podem ser igual eu. Isso era uma pessoa falando da sua virgindade. Dizer o seguinte, que aquele que não é mais virgem, né, ele até critica o outro, mas ele não pode se tornar mais um. Né? Agora, ele não pode vir a ser novamente virgem. Né? Então, na realidade, ele tem até... Quem é virgem tem um privilégio de se tornar, tá? De perder a sua virgindade quando bem entender. Tá? Falando para os cristãos, não é quando bem entender. É só no momento certo. E isso não é uma opressão. Tal como a escolha de deixar de ser virgem também não é uma opressão. É uma escolha do ser humano. Mas o relativismo torna isso, né, banaliza e torna isso, até para alguns, vem trazendo como vergonha. Né? Creio que alguns jovens que vão assistir esse vídeo vão entender o que eu estou dizendo. Para alguns é vergonhoso ser um bebê. Né? É muito falado isso nas escolas. E o que é um bebê, irmão Toniel? Um bebê, na linguagem dos jovens hoje, é um boca virgem, aquele que nunca beijou. Né? E é vergonhoso, alguns sentem vergonha de dizer que é um bebê. Né? E sou até um pouco cômico, né? Mas isso é muito sério. E nós precisamos, digamos assim, ensinar nossos filhos que eles não são obrigados, tá, a ter isso como uma vergonha, mas ter isso como um privilégio. E dizer novamente, quando não quiserem ser mais, aí será uma escolha, mas a questão de não ser não é uma opressão. Tá? Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que aquelas famílias, a Bíblia fala de famílias, nós vemos sempre falando que a Bíblia trata com famílias. A Bíblia começa com uma família e a Bíblia termina com famílias. E é justamente isso que essa sociedade, com essas ideologias, querem desconstruir a família. Um ataque frontal a tudo aquilo que a Bíblia preserva, que é a família. Quando nós falamos do Decálogo, Deus estava trazendo as leis para os homens para preservar a família. Tá? E hoje nós vemos aqui há uma sociedade que busca, lamentavelmente, desconstruir o conceito de família. Continuando, nesse aspecto, o afrouxamento moral e o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus capítulo 13, né, e o versículo 4, vamos acessar aqui rapidinho.
Hebreus 13, 4. Só para nós observarmos o que o texto nos mostra. Diz assim: honrem o casamento. Nova versão transformadora, tá? Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. O que é isso? Nós vemos aqui Deus, tá, trazendo a pureza conjugal. Um Deus que é contra o adultério. E nós vimos na primeira lição que o adultério é a prostituição espiritual. Logo, Paulo vai falar aos Coríntios que aquele que peca, tá, contra o seu corpo, ele peca contra si mesmo. E este é um pecado, né, que Deus, digamos assim, ele abomina demais. Não existe pecadinho nem pecadão, irmãos. Não é isso, não existe. Agora, há punições divergentes, ou seja, diferentes para determinados tipos de pecado. Nós vamos ver, inclusive, Paulo falando para alguns irmãos que há pecado que é para a morte. Ele diz ainda, por esse, ele não orienta nem orar. Tá? Então, nós vemos também, na condição humana, pessoas sofrendo o próprio mal dos seus pecados, tá? As consequências dos seus pecados. E nós podemos ver que haverá, sim, determinados graus de punição na eternidade por causa dos pecados. Tal como haverá níveis, tá, de galardão por causa, tá, do nosso trabalho para o Senhor. Não é por causa da nossa obediência, não. Não é salvação, é galardão, são presentes. Haverá níveis, tá, de galardão. Alguns receberão galardão, outros nem receberão galardão, mas a salvação estará segura em Cristo. Tudo isso há. Tá? Continuando, a dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. A vida é inviolável e deve ser valorizada, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Nós vamos mais além quando alguém diz que esse corpo não vale nada. Na realidade, ele vale muito. Nós fomos para a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Primeira epístola de Paulo, no capítulo 5, se não me engano, versículo 23, é isso mesmo. Diz assim: e agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, tá? E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, isso aqui é valorizando a vida, precisamos valorizar. Alguém vai dizer que esse corpo não vale nada, mas esse corpo também precisa ser preservado. Agora, uma questão que eu sempre me pergunto quando eu ouço alguém dizer que esse corpo aqui não vale nada. Eu me pergunto, se esse corpo não vale nada, para quê? E qual a finalidade da ressurreição? O que morre? É o corpo. E o que será ressuscitado? O corpo. Então, o corpo vale muito. E a palavra de Deus já nos mostra que nós vamos para a versão revista e corrigida. Olha o que ele diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando aqui para os vivos, sim,
mas também para os mortos, aqueles que morreram fisicamente. Porque na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção aqui, no arrebatamento, esta é a vinda que ele está falando aqui, tá? Nesta vinda, aquele corpo que foi sepultado será ressuscitado. O pastor Linaldo Renovato fala em um dos seus escritos que não importa, tá, como o ser humano morreu, não importa. Não importa se foi queimado, se foi afogado, se foi devorado, não importa. A questão é que, quando aquela trombeta lá de Tessalonicenses tocar, não importa como, tá? Este é um milagre da ressurreição. Os tecidos, tá? Os ossos, eles irão voltar, eles irão ligar novamente para que este corpo, independente da forma que morreu, será ressuscitado. E nesta ressurreição receberá, tá, uma transformação. Será um corpo glorioso. Como um corpo glorioso, tal como o de Cristo. Está registrado no capítulo 15, versículo 51 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá? Ele vai dizer que aquilo que é mortal é este revestimento que vai receber. Será revestido de imortalidade, e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Mas será um corpo. Nós precisamos ter consciência disso. Tá? Jesus chegou diante dos seus discípulos, capítulo 24 de Mateus. Eles estavam assustados, pensando que era um fantasma. É isso que eles pensavam que era. Como o texto nos fala. Ele disse: vede que sou eu mesmo. Um fantasma ou um espírito, tá? Não tem carne e nem osso como vedes que eu tenho. Vejam, era um corpo glorificado, tá? Um corpo com cicatrizes, e ele estava dizendo: sou eu mesmo. Ele diz no texto, ó, vede que um espírito não tem corpo, ou seja, não tem carne e nem osso como vedes que eu tenho. E se nós formos para o profeta Zacarias, o profeta Zacarias diz que no dia que ele descer, na sua vinda gloriosa, não no arrebatamento, mas na sua vinda gloriosa, até aqueles que o traspassaram o reconhecerão. Como? Eles perguntarão: que marcas são estas nas tuas mãos? É um corpo. Um corpo. Um corpo glorificado, mas ainda um corpo com cicatrizes. Isso o identificará no futuro, quando ele vier em glória, as cicatrizes nas suas mãos. Tá? Continuando, logo, o nosso corpo precisa ser preservado, precisa ser cuidado. Né? Para quem? Para aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Espalha-se a autonomia incondicional sobre o corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. Olha só, a imagem está dizendo aqui: a pessoa que consome tais coisas, ela está destruindo o seu corpo. O slogan, olha aí, meu corpo, minhas regras, reivindica um pseudo-direito, tá, de pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Tá? Ou a última palavra aqui, eutanásia, é quando a pessoa já não aguenta mais, sabe? Aqueles momentos que a pessoa já não aguenta mais o sofrimento, está doente, num estado terminal, e ele pede para morrer. Tá? Isso é eutanásia. Ou então a própria família diz assim: não, vamos acabar com o sofrimento. Né? Eles concordam com a eutanásia. Mas quando nós observamos biblicamente, isto é contrário aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Isso é contrário às doutrinas bíblicas. Tá? Que nós possamos pensar em tudo isso e não concordar com esses pensamentos. Observe que, quando você for abordado por alguém lhe perguntando sobre qualquer um desses temas
você não precisa falar por si mesmo. Fale pela nossa Constituição. Quem é a nossa Constituição celestial? É a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Ela é a nossa Constituição celestial. Nós temos a nossa Constituição nacional, temos a Carta Magna do nosso Estado Nacional do Brasil, sim, nós temos. Mas também nós temos a nossa Constituição, tá, celestial. É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela tem uma palavra a respeito disso. Falemos por ela. Nós precisamos atentar para o que a nossa declaração de fé diz. Que nós possamos sempre estar de acordo com a palavra de Deus. Isso é a ortopraxia. Não somente a ortodoxia, mas a ortopraxia. O que é uma ortodoxia? A crença certa, correta. E a ortopraxia é a prática desta crença. Tá? Assim, com a dessacralização da vida, assim o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo que é o templo do Espírito Santo é profanado, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25, falando sobre o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando o homem muda, quando o homem relativiza essas coisas, tudo passa a ser permissivo. Sintetizando e finalizando já a nossa lição de hoje, quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Nossa conclusão diz assim: a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Essas coisas não retratam a fé cristã. São fruto, tá, daquelas ideologias marxistas. Apesar da igreja não ser apolítica, e o que é isso, irmão Daniel? Apolítica não é contra a política, tá? E nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana, coisa que as novas teologias vêm desfazendo, vêm relativizando. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Ou seja, não é para tratar as injustiças para deixar de cometer pecado. É deixar de ser pecador para não mais ser injusto. É isso que a Bíblia vem trazendo. Essa é a ideia bíblica. Tá? Depois que o homem nasce de novo, ele nasce da onde? Nasce da água do Espírito. Ele nasce da palavra de Deus, por meio de Deus, através de Deus e para Deus. Então ele para de fazer o mal a si próprio e ao seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Esta é a verdadeira igreja. Esta é a verdadeira militância da igreja. Não é uma militância, tá, política, filosófica, nem partidária. É uma militância pela vida, através da palavra de Deus. Somente revisando o nosso conteúdo, hoje dá para fazer isso, né? Os irmãos vão estar assistindo aí. Segunda lição, como a Bíblia define pecado? Nós temos aqui, ó, a Bíblia define pecado como a transgressão das leis de Deus. O que é corrupção total? É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Isto é corrupção total. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? Nós temos aqui a mudança de ênfase do pecado original, ou seja, natureza humana, para o pecado social, estrutural,
enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Ou seja, um assassino, ele já não mais será tratado como um assassino. É um fruto do meio. Um pedófilo não é mais tratado como um criminoso. É apenas mais um doente. Ele precisa de tratamento, não precisa de cadeia. Não precisa de punição, ele precisa de tratamento. Tá? O tratamento que verdadeiramente tanto um assassino quanto um pedófilo precisa é de Cristo, para que deixe a sua vida de pecado. O que reflete o caráter do cristão? O que é que vai refletir o caráter do cristão? A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Observemos que sempre a palavra de Deus nos traz isso, para que nós possamos fazer sempre, que possamos sempre buscar na palavra de Deus respostas para os nossos questionamentos. Por que a vida humana é sagrada? As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina, ou seja, nós temos a origem em Deus e é por isso que a vida é sagrada. Somente para finalizarmos, nossa próxima lição, que estaremos tratando dia 16 de julho, lição 3, o perigo do ensino progressista, tá? Já vamos salientar que essa lição muito importante. Já peço que os irmãos não percam, que estejam aí ligados. Com certeza estaremos transmitindo ao vivo. E para deixar aqui nosso agradecimento a toda a equipe da EBD Panorama, desde já agradecemos na pessoa do pastor Éder Tomé. Desde já somos gratos ao Senhor, somos gratos a todos aqueles que contribuem, né, conosco, se inscrevendo no nosso canal. Aqueles que nos seguem pela página no Facebook, tá? Você pode compartilhar esse vídeo com outros irmãos, você pode compartilhar com amigos, tá? E propagar a palavra de Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele irá fazer. Desde já, agradecemos a todos por estar conosco. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo. Amém.